Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje a gente vai comentar o capítulo 123 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o título é Esperar em Cristo. O Emmanuel faz o comentário baseado num trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 19. Aliás, capítulo 15, versículo 19. E o trecho é: Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você tem a nos contar sobre esse trecho? Bom, primeiro, né, a gente só vou fazer aqui uma colocação que hoje esperar é um grande problema, né? Porque assim, no mundo moderno, a tecnologia chegou e tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. A internet é rápido, é, você até fazer uma lição você faz aí no computador, no celular, é tudo muito rápido, né? Hoje, para a gente ler um livro, a gente nem precisa ir mais na livraria para comprar, né? A gente pode baixar aí e ler o livro, não tem Ou então problema nenhum. encomenda da Amazon, que no dia seguinte chega em São Paulo. Isso, exatamente. E aí, assim, então, esperar virou uma grande dificuldade, né? Quando a gente precisa esperar, isso gera uma grande ansiedade. Hoje, a molecadinha mais jovem tem essa questão da ansiedade, está pegando muito forte, né? Então, por exemplo, ler um texto grande, é uma tortura, né? Ver um vídeo grande, minha Nossa Senhora, parece que, né? Plantar uma árvore que seja frutífera, e aí eles perguntam: eu vou ter que esperar quanto tempo para dar uma fruta? Imagina, isso é um absurdo. Então, enfim, tem uma enorme, né, virou assim o grande mal do século essa questão do esperar. E aí, é, não é só em esperar em Cristo, né? Mas é esperar sobre a luz do Cristo. E aí, quando isso acontece, isso se torna esperança. Ou seja, esperar em Cristo é o agir em Cristo, fazer, o refletir. Isto é o esperar em Cristo. Se a gente for esperar, ficar no ócio, isto não é evangelho, isto não é Cristo. A gente não pode ficar lá deitado esperando, não, eles dizem que é para esperar em Cristo, então a gente fica aqui e não vamos fazer nada. Isto é preguiça, isto é ser vagabundo. Desculpa colocar isto, mas não é. Isto não tem ensinamentos do evangelho. Então, na perspectiva do cristão, isso não pode acontecer. Mas que a gente tem que pensar na perspectiva da vida espiritual, né? Como a gente já falou aqui inúmeras vezes. Então, o que eu faço hoje, ele reflete na minha vida futura. Ele reflete no como eu vou ser recebido depois da minha morte, né? E aí nós não podemos achar que a vida material ela é maior do que a vida espiritual, né? O que acontece com o medo da morte, né? Por que a gente tem medo da morte? Porque a gente tem medo da morte. A gente ainda não superou isto. E aí a gente não sabe o que a gente vai encontrar do lado de lá. Então, como eu vou ser? Eu vou para o inferno? Eu vou queimar lá no fogo do inferno? Né? A gente ainda não conseguiu se libertar desta questão que foi trazido para nós lá no século, sei lá quanto século atrás, né? Acho que já tem século XVI para 20, já tem quase 7 anos, 700 anos, e a gente não conseguiu se libertar dessa questão do inferno ainda. Bom, esperar em Cristo não é ter as impressões desta vida, e sim vivenciar o Evangelho. O Evangelho que Jesus trouxe. E o nosso projeto, ele não é um projeto pessoal, né?
ele não é um projeto que a gente cria e a gente faz para mim mesmo. Eu, Apolônia, vou querer... eu tenho meu projeto de vida. Meu projeto de vida é eu ser um doutor em qualquer coisa, né? Então, vou fazer lá a faculdade, fiz lá o mestrado, fiz o doutorado, eu sou uma doutora. E aí eu vou fazer o quê com isso? Eu vou usar em benefício próprio ou eu vou usar em benefício de alguém? Então, só faz sentido quando eu uso em benefício do outro. Porque quando eu uso só em benefício próprio, eu estou vivendo na minha vida material do hoje, né? Eu não estou vivendo aqui um ensinamento de acordo com o evangelho. E é nisso que a gente precisa pensar, né? A gente precisa vivenciar o evangelho. O que a gente não pode ser que a gente não consiga, às vezes pode ser uma atitude nobre, por exemplo, o meu marido não crê em nada, meu filho é um ateu, e meu filho é um ateu, né? Ele diz que ele não acredita em Deus e tudo mais. Eu posso pedir e posso querer, e vai ser muito nobre da minha parte, eu tentar modificar a situação dele, mas eu não posso mudar ele, porque ele tem um livre-arbítrio. E aí eu posso me frustrar. Então também não vou fazer mais nada. Também não quero mais saber de nada, porque eu peço tanto para Deus e ele não muda. Não está em meu poder modificar esta situação, porque o outro tem o seu livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Eu só tenho poder em cima de mim mesma, das minhas atitudes, das minhas palavras, das minhas ações e dos meus pensamentos. Eu não tenho poder sobre a ação do outro, ainda que a gente ame muito, tá? Pode ser que Deus nos escute e pode ser que em outras vidas a gente venha junto novamente e a gente consiga concretizar isso em outra vida. Mas eu não posso me frustrar se isso acontecer comigo, tá? Vamos pensar que, por exemplo, eu sou aqui alguém que está fazendo, né? Eu pretendo mudar o meu projeto e vou passar no meu projeto a vivenciar o evangelho. Só que nesse caminho eu venho morrer. E aí, se eu morrer, porque a gente morre, né? Eu não posso ficar revoltado com Cristo por isso. Eu não posso ficar, poxa vida, agora que eu ia trabalhar de acordo com o Evangelho de Jesus, aí a minha vida termina. Aí eu venho e morro. E aí eu vou ficar bravo com Cristo, eu vou ficar, né, chateadérrimo, vou... Gente, isso não quer dizer nada. Isso não significa nada. A única significância aí é o meu atraso de vida. O meu atraso lá na espiritualidade. E aí tem uma pergunta assim, eu vivo ou eu existo? Né? Essa pergunta a gente já fez aqui em outro capítulo, mas o que é existir? Existir, existe a pedra, existe o vegetal, existe a planta, existe a alface, existe o tomate que a gente come, existe a abobrinha, existe, sei lá, a borboleta, a abelha, tudo mais. Tudo isso existe. E eu existo ou eu vivo? Então, o eu viver, ele é muito amplo, né? É a gente participar da criação da natureza e da criação divina. E de forma harmoniosa, né? É a gente viver de acordo... por exemplo, viver é comer, eu sair para trabalhar, então eu vivo. Eu saio para trabalhar, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me divertir, eu vou fazer sexo. Isso é viver. Mas eu existindo, eu tenho, além da minha preocupação com as questões da natureza, além de eu me envolver na questão da criação, eu ainda vivo para o evangelho. Eu ainda me preocupo com o outro. E aí Jesus vem e diz assim, né, no evangelho: eu vim
para que vocês tenham vida. E é esta vida que a gente precisa aprender, né? A gente não sabe viver, a gente simplesmente existe, né? Então, se a morte ainda nos assusta, e assusta muito, né? A gente ainda chora, a gente fica muito triste, a gente ainda tem, sei lá, as crianças ainda não querem ver quando a mãe morreu, e isso foi um fato que ocorreu esta semana, que uma aluna perdeu a mãe, né? E aí, isso me mostra o quanto a gente ainda tem temor da morte, né? O quanto a morte ainda é um mistério para a gente. E aí Jesus diz assim, no Evangelho, quem crê em mim, viverá. Mas quem crê em mim e vive em mim, nunca mais morrerá. Olha a diferença. Então, fica a pergunta aí. Eu creio em Deus ou eu creio em Deus e vivo em Deus? E aí, quando eu digo em Deus, eu estou aqui relatando, na verdade, a questão de Jesus, porque a gente ainda não tem dimensão para mensurar Deus, né? E aí fica esta pergunta, né? Eu creio e eu vivo em Deus ou eu só creio em Deus? Eu vivo ou eu existo? Não é isso, Lívia? O que você pode completar? É isso. Quando você começou relatando sobre a ansiedade que ataca principalmente os dias atuais, né? Eu fiquei pensando, engraçado que a gente tem tanta pressa, né? Eu tenho tanta pressa, né? Pouca paciência de esperar as coisas, mas Eu também. pressa para evoluir a gente não tem, né? Considerando as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia, se a gente colocasse toda essa pressa, toda essa ansiedade, é, de forma a aplicar o evangelho no nosso dia a dia, a nossa pressa se consumiria no sentido de evolução espiritual, né? Essa pressa é legal. Exato. Eu gosto É. muito de uma frase do Emmanuel, que eu também já citei aqui, né? Que eu tenho quase certeza que é uma frase que está nessa coleção, que, né, que a gente comenta, que é assim, por que estáis ansiosos? Já vivestes milênios e tens a eternidade pela frente. E aí, essa frase para mim é também importante por causa desse capítulo, porque a gente até tenta, né, criar uma relação com Jesus e coloca uma esperança, né, nessa nossa relação, mas a gente cria tanta expectativa de que essa relação vai render frutos aqui, frutos imediatistas, frutos que têm relação exclusivamente com as nossas preocupações do dia a dia. E aí, tanta coisa das nossas preces, quando a gente se coloca na relação com Jesus, né, na relação com Deus, na nossa intimidade, né, nas nossas preces, quanto está presente nos nossos diálogos internos, né, com a espiritualidade, preocupações que são exclusivamente da terra. Que se a gente morresse amanhã, né, igual a gente fala, todo mundo tem receio da morte, mas a gente vai morrer, um dia vai chegar lá. Se a gente morresse Verdade. amanhã, quantas dessas nossas preocupações, quanta parte desse nosso diálogo que a gente tem com Cristo seria totalmente assim irrelevante, né? Então, quanto a gente se preocupa de verdade com a continuação da nossa vida? Então, esperar em Cristo, ter essa boa relação com a espiritualidade, com Jesus, né, com o Criador, quanto disso a gente coloca de verdade na perspectiva da vida eterna? E eu até selecionei aqui que tem uma frase nesse capítulo que me chamou muito, até sobre o existir, o viver, que você estava fazendo a comparação. E ele fala: existir não é viajar da zona de infância com escaladas pela juventude, madurez e velhice até o porto da morte. É participar da criação pelo sentimento e pelo raciocínio. É ser alguém e alguma coisa no concerto do universo. Esse é um convite para a gente deixar, né, igual você estava explicando, de ficar assim, com as nossas preocupações exclusivamente mesquinhas do nosso dia a dia aqui, e pensar além e viver além. Isso é viver o evangelho, né? Em cada uma das fases da nossa vida, a gente tem etapas diferentes, desde a infância até a velhice, mas
que a gente se importe mais com essa nossa relação com a espiritualidade. Esse capítulo me deixou muito uma impressão assim, um convite a trazer para a nossa vida aqui da Terra muito mais de espiritualidade do que dessas nossas decisões, né? Até porque, como você estava falando, a gente não consegue mudar o outro. A gente pode dar o exemplo, a gente pode fazer o possível, né? Servir ao outro para ver se ele desperta, mas a Sim. mudança é de cada um. E Não, a nossa não, mudança não cabe a depende. nós. E a É, nossa depende da gente, né? Cabe a nós, a é, espiritualidade está aí para nos dar o apoio necessário. Cristo está sempre disponível para nós, né? Com seus tantos mensageiros e servidores. E nós estamos em Cristo? Nós pois estamos é, realmente esperando em Cristo? pois é. Eu também refleti bastante sobre isso, viu, Lívia? E assim, é, é tão difícil, viu? Talvez aquele exercício da gente anotar no dia a dia, sabe? Para a gente mensurar. Eu acho que é um exercício que valeria a pena a gente fazer. Anotar hoje no dia, sei lá, não sei nem que dia que é hoje. No dia 20, 21, sei lá, a gente conseguiu ah, estudar o evangelho, a gente conseguiu, sei lá, ser bom para o vizinho, ser bom, não sei. Talvez a gente precisaria começar a fazer essas anotações, ou quando a gente também caiu, né, perdeu as estribeiras, anotar, para que a gente possa, quando a gente tiver atitudes negativas ou egoístas, para a gente ver, mensurar mesmo quanto a gente ainda tende a melhorar e em que melhorar, né? Até me lembrei da caderneta pessoal, né, que é uma prática da É, Escola de Aprendiz do Evangelho, né, nos Centros Espíritas da Aliança, e é uma coisa importante, né, colocar no papel, até porque é um exercício de autorreflexão e de superação também, porque ao é, longo do tempo você pode perceber que coisas que te afetavam você já consegue superar, que você já teve uma transformação grande, e às vezes você olha para coisas que você sentiu e você fala, nossa, eu era daquele jeito. E a gente consegue medir mesmo a nossa evolução sem esperar a morte, aqui mesmo na Terra. é, Melhorar um é, pouquinho a cada dia. verdade. É, é isso. É isso, vamos lá Vamos ao então para o encerramento? nosso momento de expandir um pouco mais, além dos nossos círculos pessoais, da nossa relação conosco mesmos, que precisa ser importante, nós precisamos nos empenhar na melhoria contínua dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Mentalizamos então o nosso organismo físico iluminado, para que possamos nós buscarmos a sintonia que nos faz bem, que ampara tanto o nosso campo psicológico, emocional, quanto o nosso campo físico, mas principalmente sentindo os nossos pensamentos e sentimentos se expandindo, nós ganhamos a capacidade de colaborar, de render frutos, de viver em Cristo não só para nós, mas também para os outros. Então sentimos essa nossa energia se expandir por todo o nosso lar, envolvendo os corações daqueles que convivem conosco, para que também possam sentir essa paz, para que seja o que possamos fazer por eles, para que eles abram os seus corações. E com a ajuda da espiritualidade amiga, vamos conduzindo essas energias para fora da nossa casa, tocando os corações dos nossos vizinhos, de todo o nosso bairro, de toda a nossa cidade, de todo o nosso estado. Que possamos mentalizar o símbolo do Grupo Espírita Aprendiz do Evangelho como uma forma de união dos nossos pensamentos, nós que nos encontramos em lugares diferentes do país e até do mundo. Que possamos mentalizar essas borboletas, captando as energias do que temos de melhor em nossos corações, junto com as energias da espiritualidade amiga, e comece a levar uma borboleta em cada estado do Brasil, mentalizando então o contorno geográfico todo iluminado. E essas borboletas vão levando essas energias até Brasília, nossa querida capital, simbolizando a gestão pública em todos os três poderes, em todas as vertentes municipal, estadual e federal. Que essas borboletas possam tocar os corações daqueles responsáveis por decisões que afetam a toda a população, que possam ouvir seus mentores, para que de pouco em pouco nosso país possa se transformar,
Que possamos mentalizar também essas borboletas se expandindo para fora do nosso país, tocando o coração dos governantes dos países ao redor do nosso globo terrestre, em especial os locais que têm a maior concentração de expiação, de dores, de revolta, de ambição, locais em guerra, locais em miséria extrema, que a nossa energia possa levar alívio de dores, de sofrimento, seja esse sofrimento físico ou emocional, e que possa principalmente despertar os corações dos irmãos em sofrimento. Que essas nossas energias possam também alcançar a zona espiritual de todo o nosso globo, para que aqueles espíritos que ainda se encontram perdidos possam, com a nossa energia, usar como uma luz, como um farol que os guia para serem despertos, para serem resgatados, e principalmente para aqueles irmãos que ainda persistem no mal, que ainda sintonizam com os encarnados ainda tão renitentes em pensamentos negativos, em planejamentos que não contribuem para a lei divina. Que esses irmãos desencarnados possam também encontrar seu caminho, encontrando principalmente o tédio nessas decisões ruins, para que possa abrir espaço para o sentimento do amor que vive dentro deles, assim como vive dentro de cada um de nós, porque somos criações divinas. Deixamos assim as vibrações finais para que a espiritualidade amiga use onde for mais necessário e que nós possamos nos manter em paz para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo em todas as horas do nosso dia. Que assim seja, graças a Deus. Até breve. Até breve.